Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Eu sou a Poca. Este aqui é o canal Pockets e hoje a gente vai conversar sobre uma pergunta que há séculos vem sendo indagada e ninguém consegue responder. Você tá lendo do jeito certo? Não consigo. Então, gente, esse canal aqui fala sobre literatura e outras cositas más. Estamos aqui no meu quarto com o meu colchão sem lençol, porque está para lavar, e com a Cuca. Apresento para vocês a Cuca. E hoje a gente veio falar de um assunto bem sério, eu acho. A pergunta que eu fiz para você, que é o título desse vídeo, Você está lendo do jeito certo? É uma pergunta que, honestamente, eu nunca me fiz. Eu nunca me perguntei se eu estava lendo do jeito certo. Isso nunca fez parte da minha vida. Nunca me passou pela cabeça, nem quando eu não estava lendo muito literatura, que eu estava dentro da academia, então eu estava lendo muitas coisas científicas e técnicas. Nunca me passou pela cabeça que eu estava lendo alguma coisa errada. Essa pergunta só apareceu pra mim quando eu estava no YouTube. Sabe o que a gente faz no YouTube, né? A gente tá lá no YouTube, vendo os videozinhos, procrastinando. E aparecem as propagandas. E o YouTube, assim como outras redes sociais, esse não é um problema específico do YouTube, sobrevive de propaganda. Sobrevive e lucra, né, gente? Só que essa propaganda começou com essa pergunta. Ou com algo parecido, de você estar lendo do jeito certo e tal. E aí eu parei para ver essa propaganda. Eu anotei aqui no meu caderno qual é a entidade, né, que está promovendo este, para ser um grupo de leitura ou de, sei lá. Eu pensei em dizer ou não aqui no vídeo quem é esse grupo, mas eu realmente não quero dar mais visibilidade para esse grupo, porque não me interessa este grupo específico, me interessa a discussão que eu posso trazer para vocês aqui, que é: existe um jeito certo de ler. Existe uma literatura certa, existe clássicos indispensáveis. E eu simplesmente poderia terminar aqui o vídeo dizendo pra vocês que não. Não existe jeito certo, não existem clássicos indispensáveis que você tem que ler, e não existe uma regra absoluta que vá definir qualidade literária. Não existe. Isso é uma coisa muito louca pra você ouvir de uma pessoa que trabalha com leitura crítica, porque você pensa, se não existe, pode qualquer coisa. E a resposta é sim e não. Literatura é uma forma expressiva de arte. Sim, há uma estética na arte. A academia estuda a estética na arte. Mas quem pode produzir e quem pode ler, como isso vai ser feito, é livre. É uma coisa totalmente livre. Sim, mediação de leitura é uma coisa ótima. Grupos de leitura são uma coisa ótima, cursos a ver com literatura são coisas ótimas, mas não existe uma régua absoluta. Então, sempre quando a gente fala de existir essa coisa de a melhor literatura, a gente tá caindo para um conceito que simplesmente é falacioso. Eu vou então, a partir de agora, dividir esse vídeo em algumas partes, e a primeira eu vou falar sobre o que é ler certo e o vazio desse significado. Você deve ter ouvido já que existem analfabetos funcionais no Brasil, você já deve ter ouvido isso. E o que isso quer dizer? Que o processo de letramento de uma pessoa não depende somente do fato dela conseguir ler, do fato dela conseguir juntar as letras, formar uma palavra, a partir da sintaxe de uma frase formar uma oração, a partir dos elementos coesivos formar um texto. Quando a gente fala de analfabetismo funcional, a gente está falando de uma pessoa que não consegue que aquela coisa saia do papel ou saia da tela, não consegue resolver problemas com aquilo e não consegue usar a leitura para a funcionalidade que ela vai ter. E isso sai da literatura, sai do campo literário, então vai para o campo total. Essa é uma definição bem leiga, tá, gente? Mas é só para trazer para vocês por que às vezes trazer essa ideia de ler certo parece tão apelativa. Dizer, então, que a gente tem um jeito certo de ler é simplesmente esvaziar de significado todo um estudo estético
da literatura e todo um estudo do que é letramento, do que é legibilidade, que são vários estudos diferentes, e colocar isso num curso que pode ser vendido por, sei lá, 20 pila por mês ou tantos pila por mês, em que você simplesmente, pelo que me deu a entender da proposta, você simplesmente vai ter um grupo literário, e se você quer participar de um grupo literário, tem vários grupos literários gratuitos por aí, tem inclusive booktubers que fazem grupos literários, inclusive se vocês acharem legal fazer um grupo literário, a gente pode fazer, enfim. A mediação de leitura não é uma coisa nova. Trabalhar habilidades linguísticas também não é uma coisa nova. A gente faz isso na escola. Eu sei que nem todas as escolas são iguais. Eu tive sorte na minha escola. Eu estudei numa escola privada, mas eu conheço professores de escola pública, professoras de escola pública que são excelentes. E daí eu vou entrar em um filósofo que trabalhou muito isso, que é o Mikhail Bakhtin, que fala muito de gêneros de discursos, de domínio discursivo, da estética da criação literária. E é interessante pensar por que você talvez nunca tenha ouvido falar nele e por que você talvez nunca tenha ouvido falar em filosofia e em literatura e em estudos literários. E daí agora a gente vai para a segunda parte desse vídeo, que é quem é Ortega y Gasset. Se você não sabe quem é Ortega y Gasset, não se preocupe. Eu também não sabia até ouvir numa música de uma banda uruguaia esse nome dessa pessoa. E Ortega y Gasset foi um filósofo. Bakhtin também foi um filósofo. E daí você se pergunta, por que eu não conheço Ortega y Gasset? Por que eu não conheço Bakhtin? E a resposta é muito simples. Em 1971, no Brasil, as disciplinas de filosofia e sociologia que existiam no currículo foram substituídas pela disciplina de educação moral e cívica. A minha mãe se lembra bem disso, porque a minha mãe teve educação moral e cívica. Desculpa, mãe, entreguei a tua idade. Depois, educação moral e cívica foram retiradas do currículo, mas filosofia e sociologia não voltaram. A gente só voltou a ter filosofia e sociologia 40 anos depois que elas saíram do currículo. Esses tipos de curso que se vendem como se houvesse esse conhecimento inacessível, que você não lê direito porque você não teve acesso à literatura real, à literatura correta, é simplesmente um argumento que não faz sentido. Você tem acesso à literatura. A literatura está disponível. A filosofia também está disponível. O que não acontece é essa mediação. Essa mediação não está acessível para todo mundo. E o que o governo, então, brasileiro deveria lutar, e que demorou 40 anos para lutar, é justamente para que este ensino faça parte do currículo escolar, para que essas discussões venham a fazer parte. Mas todos esses conhecimentos, eles não estavam inacessíveis a mim. Claro que depois a gente pode falar da inacessibilidade por classe social, por realmente não ter possibilidade material de chegar a isso, mas no geral a gente tem bibliotecas disponíveis, há várias bibliotecas comunitárias. Então o conhecimento ele não está inacessível, ele não está inacessibilizado por um segredo, ele não está escondido de você. Ele está acessível, principalmente depois da internet. Se você tem acesso à internet, se você tem capacidade material de acessar a internet, você tanto consegue achar artigos e livros de Ortega y Gasset, como você consegue achar artigos e livros de Bakhtin. E o que acontece? Ortega y Gasset foi um filósofo espanhol, foi um filósofo liberal, ele escreveu variados livros, e você não estuda ele, você não conhece ele, simplesmente porque você não tem filosofia na escola. Assim como você não conhece ele, que é um filósofo liberal, você também não conhece Bakhtin, que trabalhou marxismo e filosofia na linguagem. Você não conhece essas coisas porque houve um projeto para que você não conhecesse isso. E quando a gente fala para que houve um projeto, esse projeto também não é secreto. Esse projeto era um projeto muito posto durante a ditadura militar e que foi executado. Até esse momento houveram falhas de todos os governos em reaver coisas que foram perdidas durante a ditadura militar no Brasil. Então, eu, por exemplo, estudo muito Bakhtin, estou estudando Chomsky porque é a minha área de conhecimento, mas se eu quiser estudar Ortega y Gasset, eu simplesmente posso acessar os conteúdos dele na internet e não tem simplesmente nada de secreto nisso. Então, gente, a terceira parte desse vídeo que vai falar sobre como o iluminismo provou pra gente que só o conhecimento não nos torna bons. Isso você aprende na escola, tá?
você aprende na escola. Não sei se bem, não sei se mal, mas tem na escola. Que são os períodos, e a gente normalmente divide períodos históricos também relacionados com períodos filosóficos, de como a gente pensou a nossa história. E o período que veio antes do período contemporâneo foi o período iluminista. No século XVIII, se eu não me engano, a gente fala do iluminismo nesse processo que as pessoas começaram a se dar por conta que a religião por si só não ia salvá-las, os reis não iam salvá-los, e houve um boom da ciência, né? Então a ciência cresceu muito e as pessoas começaram a descobrir o quanto o uso da ciência, o quanto a evolução tecnológica iriam nos ajudar a ter uma vida melhor. E isso se provou verdade. Tanto o conhecimento científico quanto a evolução tecnológica trouxeram confortos e melhorias para a vida das pessoas, para a vida da humanidade. Nesse processo de trazer isso, o que a gente descobriu é que a gente seria capaz de fazer muita coisa. A gente descobriu que a gente podia melhorar muito a produção industrial, mas que isso por si só não ia estabelecer uma igualdade maior. E, na verdade, a gente viu que o desequilíbrio entre pessoas que têm mais e pessoas que têm menos foram crescendo. Então, o que a gente descobriu com o iluminismo e depois, no período que é o nosso período atual, que a gente chama de período contemporâneo, é que o conhecimento por si só não nos torna pessoas melhores. Se eu posso indicar aqui um filme pra vocês, esse filme aqui se chama Um Homem Bom, foi lançado em 2009 e eu aconselho muito que você veja. É muito triste isso, mas enfim, foi isso que a gente descobriu. A gente descobriu que o conhecimento por si só também não ia nos tornar pessoas melhores, não ia melhorar ou não a desigualdade. Não que ele não possa servir para isso, mas o conhecimento depende de como ele é usado. E se ele for usado para classificar uma classe ariana, se ele for usado para criar armas mais potentes, enfim, se ele não for usado com responsabilidade, ele também não vai nos tornar pessoas melhores. E daí então a gente chega na última parte desse vídeo, que é a importância da atualização do conhecimento e da distribuição do conhecimento. Para que as pessoas leiam, a primeira coisa que elas precisam é comer, ter uma casa, e depois elas precisam do acesso a livros. Depois, se elas tiverem uma mediação de leitura de vários entes, elas também vão passar a ler. Mas não há uma regra para isso e o mundo está estudando isso e vendo como isso pode se estabelecer. A gente está entendendo falácias, como dizer que se a pessoa não tem ninguém que lê na vida dela, ela não vai passar a ler. Eu sou uma prova disso. Na verdade, meu pai lia, mas eu morei com a minha mãe e a minha mãe não lia, e mesmo assim ela me dava livro. Então, a minha mãe não foi uma mediadora de livros, mas ela foi a pessoa que me deu casa, comida e acesso aos livros. Acesso financeiro, além de, né, acesso a poder ir na biblioteca, retirar livros. Gente, muito da minha vida, a maioria dos livros que eu li, sem sombra de dúvida, foram livros retirados da biblioteca, não foram livros que eu comprei. Uma das coisas que falava nesse site era, em algum dos vídeos, que sim, eu não tenho amor próprio, e eu vi, era sobre a vulgarização da literatura ou da arte. E meio que comparava, sei lá, Michelangelo a um grafiteiro. E aí eu fiquei tipo, o que a gente sabe é que no conhecimento científico a gente observa os fenômenos e depois a gente vai aprender com eles. A gente não estabelece como os fenômenos vão acontecer. Então a gente observa, entende e vê como pode usar isso para, no caso da medicina, melhorar a vida das pessoas, criar novas drogas, criar novos medicamentos, criar vacinas. No caso da literatura, entender como se dão os processos literários, como se dá uma expressão de arte, quais são as habilidades linguísticas que acabam se repetindo, como a comunicação pode acontecer, qual é a importância de valorizar expressões mais únicas, porque quanto mais diversas as expressões, mais a gente vai ter literalmente e literariamente uma cultura mais rica. Então, essa coisa de dizer que existe um jeito certo é uma falácia. Se você entrou nesse vídeo se perguntando se eu ia dar dicas de como ler mais, de como ler um livro em 15 minutos, de Mayara, como é que eu leio tudo que você lê? E eu não sei te dizer. Porque eu não acho que as pessoas tenham que ler a quantidade que eu leio.
Eu não acho que as pessoas tenham que ler o que eu leio. Eu não acho que eu sei o jeito certo de ler. Eu não sei. Eu tô aqui pra compartilhar com vocês coisas que eu amo, coisas que eu gosto e coisas que fazem nascer algo dentro de mim, que fazem eu me perguntar coisas, que fazem eu me sentir bem, que fazem eu chorar, que trazem o sentimento que qualquer obra de arte traz na gente. E sim, existe estética. Sim, existe estudo literário. Sim, eu sou uma pessoa que eu trabalho com leitura crítica e eu vou discutir com os autores com quem eu trabalho sobre como melhorar um texto. Mas isto não é uma regra. Não existe uma varinha mágica. Não existe um jeito absolutamente certo de fazer isso. O que existe dentro da literatura é responsabilidade e expressão. Isso aqui não é um resumo, talvez daqui a um tempo eu mude de ideia sobre isso, mas eu acho que sim, você tem que ter um compromisso quando você vai, especialmente quando você cria personagens ou quando você expressa o que um personagem pensa, ou o que você pensa, ou como você se expressa a partir da poesia, por exemplo. Você tem responsabilidade com o que você coloca no mundo. Quando você faz um filme, quando você faz um livro, quando você faz uma obra de arte, você tem responsabilidade com o que você coloca no mundo. Você tem compromisso, sim, com as pessoas que vão acessar isso, mas não compromisso no sentido que você é responsável por essas pessoas, mas você tem o compromisso de entender a sua situação de poder quando muitas pessoas te leem, por exemplo. O que define uma obra literária é a expressão. Então, se há uma expressão artística, há uma obra literária. Discutir se isso é bom, se isso é ruim, se precisa estar no português certo ou se não precisa, simplesmente não interessa, porque não interessa nem a minha e nem a sua opinião. A ICC vai ser uma das poesias mais lindas que eu já vi na vida. Os grafites vão continuar sendo obras artísticas, o rap e o hip hop vão continuar sendo expressões que têm uma cultura brasileira hoje muito forte. E isso não vai mudar simplesmente porque você quer ou porque você acha que vai ter um jeito certo. E você não vai ler mais porque eu vou te ensinar jeitos de você ler mais. Porque simplesmente ler não está conectado à produtividade. Você não precisa conectar a produtividade a toda a sua vida. Eu sou uma pessoa que sou organizada, eu uso bullet journal, eu uso outros sistemas. O que eu faço para ler mais é tentar separar 1 hora por dia para ler. Talvez você consiga separar 15 minutos. Talvez isso não seja o ideal para você. Talvez para você seja melhor ler quando dá com vontade. Botar um livro do lado da cama. Não sei. Experimente. Se você quer ler mais, experimente. Se você acha que você não está lendo coisa de qualidade, participe de grupos literários. Entre em grupos na internet. Procure ouvir pessoas que você gosta. Procure booktubes de pessoas que você gosta, comece a ler o que essas pessoas indicam e veja. O que eu posso te dar de dicas é isso, o que eu posso fazer é compartilhar a minha experiência pessoal e talvez algo te sirva, e talvez algo não, e tá tudo bem. E por último, como esse grupo cobrava um valor pela sua mensalidade, né, esta entidade aí que tava promovendo esse jeito certo de ler, se você quer, tipo, não, eu tenho condições, eu quero que meu dinheiro chegue nas pessoas que estão produzindo conteúdo. Compre direto do autor, compre direto das pequenas livrarias, compre direto das pequenas editoras. É isso que você pode fazer para ajudar a literatura a crescer. Isso de uma maneira individual e de uma maneira mais coletiva é ajudar a pensar políticas públicas, conhecer o Conselho Municipal de Cultura da sua cidade, saber que iniciativas ele faz. Isso tudo procurando na internet ajuda, perguntando para autores que você conhece. Entenda que iniciativas estão acontecendo na sua cidade e se não estão acontecendo, vote pensando nisso e entenda como a literatura pode ser mais acessível, não para você que tem R$20 por mês para pagar por um grupo de pessoas, todos homens brancos e velhos que não estão atualizando seu conhecimento. Não existe um jeito de ler certo para você, mas sim existem jeitos da gente melhorar a nossa educação literária. E você pode fazer parte disso? É simplesmente ir atrás.
Se você tem como, se você pode, se você tá aqui é porque você se interessa por isso, pergunta. Não tem pergunta idiota, faça pergunta nos comentários, o que seja, e busque. Então, gente, pra terminar esse vídeo, tem o meu Linktree com as minhas redes aqui embaixo e ao final. Hoje não tem sorteio, a última sorteada que ganhou o livro aqui dentro da Natália Protásio foi a Mônica de Faria. Beijo, Mônica. Eu coloquei o resultado do sorteio no Instagram e eu acho que eu vou começar a fazer isso e juntar mais essas redes todas. No próximo vídeo eu acho que vai ter mais um sorteio e eu acho que você vai gostar. Então se mantenha aí. O sininho ajuda a te avisar quando sai novo vídeo. Se inscrever também ajuda e ajuda o YouTube a entender quem tá vendo o meu canal. E dá like também. E, por favor, me conta o que você acha nos comentários. Então, vejo você daqui uma semana. Beijo, tchau. Esta aqui, então, é a Cuca. Que o nome dela é Azamio Cuca. E foi a minha sogra que me deu. E olha a Eunice, como ela tá linda. E é isso. E vai ficar uns card. Se eu aprender como botar, vai ficar uns card aí. E daí vocês olham depois, tá? Ai, a velha não consegue se levantar.